Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? André Carvalho aqui mais uma vez com você, trazendo mais um assunto que não é inédito, mas que espero que sirva para a sua edificação, certo? Você já ouviu essa frase, não é? Maldito o homem que confia no homem. A Bíblia diz. O que é que realmente quer dizer esse texto, essa frase? Precisamos entender à luz do seu contexto, como eu costumo dizer. E aí, nesse sentido, eu falo de contexto histórico, não apenas na leitura do livro de Jeremias, mas conhecendo a história desse profeta e do seu povo de Israel. A gente sabe que alguns profetas, como Isaías, Jonas, Jeremias e outros, são contemporâneos dos reis de Israel. E a gente vai ver algumas histórias em que um deles aparece, seja Jonas, seja Isaías, lá nos livros dos reis. Então não há uma distância histórica, cronológica, como a gente pensa quando a gente pega a Bíblia, vê lá o livro dos reis, vai passando vários livros até chegar no livro dos profetas, e um profeta sucedendo o outro, e parece que são ministérios sucessivos, quando na verdade são ministérios contemporâneos. Então, quando o Jeremias fala isso aqui, eu vou ler versículo 1 em diante, 17:1, diz assim: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então, irmãos, o que eu quero trazer para você é o seguinte: como eu falei, os profetas, incluindo Jeremias, são contemporâneos dos reis de Israel, em que vemos as narrativas no livro de Reis e nos livros das crônicas dos reis de Israel. Havia muito pecado nos governos, tanto sul de Judá quanto norte de Israel, Efraim. Os reis de cada reino, respectivamente, muitas vezes estavam desobedecendo ao Senhor, estavam fazendo alianças com povos estrangeiros, povos que Deus disse que não fizesse alianças. No entanto, eles estavam confiando nesses reis para vencer alguma batalha, algum perigo iminente. Então, muitas vezes, eles, inclusive, até davam dos tesouros da casa do Senhor. Houve episódios que você vai ver no livro dos reis, tesouros da casa do Senhor, para comprar, para alugar, para contratar gente de outro povo, de um povo que não deveria fazer aliança, para ajudar em uma conquista, em uma guerra. Essa palavra aqui, não é essa palavra que muita gente pensa: olha, não conte seus segredos, não confie em ninguém, ande sempre desconfiado. A Bíblia mesmo diz: maldito homem que confia no homem. Então a gente não pode confiar nas pessoas. Esse versículo não se trata disso. Esse versículo é para falar contra os reis de Israel que estavam confiando na carne, ou seja, confiando na força militar, na força bélica, tanto deles mesmos, né, do povo de Israel, quanto daqueles com que eles faziam aliança, povos com quem Deus disse que não fizesse. Então, é assim que a gente deve entender: maldito o homem que confia no homem, nesse sentido. Eles estavam fazendo alianças com outros povos, com povos idólatras, muitas vezes se misturando nos seus cultos, na sua idolatria, e é nesse sentido que Deus diz que maldito o homem que confia no homem e não confia no Senhor. Porque há, na história de Israel, reis que confiaram no Senhor e que a batalha foi vencida não foi com um grande exército, mas com a intervenção divina. E se esses reis, no tempo de Jeremias, tivessem a mesma confiança em Deus, Deus daria vitória. É verdade que no ministério de Jeremias, ele traz uma profecia e um conselho nada popular e nada agradável, que foi que o povo, que o rei de Israel e o povo também se entregassem ao rei de Babilônia. Então, grande parte do ministério de Jeremias foi antes do cativeiro da Babilônia e uma parte também depois. Então, ele aconselhou, orientado por Deus, a que o povo de Israel não se rebelasse, o seu rei
não quisesse fazer uma luta, um enfrentamento, mas que se sujeitasse ao rei de Babilônia, porque Deus estava no comando, como a gente sempre diz, no controle de todas as coisas. Assim, o povo deveria confiar no Senhor e não confiar nem em sua própria força, nem na força das alianças que eles faziam, costumavam fazer e estavam de fato fazendo. Então, esse texto não é sobre desconfiar dos outros. Esse tipo de pensamento, muitas vezes, mina relacionamentos e deixa o relacionamento cristão, às vezes, frágil, fragilizado. Porque, na verdade, o que nós devemos fazer é realmente confiar uns aos outros como família. É recorrer quando precisamos de ajuda, é ajudar quando vemos o necessitado. Eu vou falar uma passagem aqui, tem um trecho que Paulo diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. E muita gente entende errado esse versículo, pensando que eu estou passando por necessidade, eu vou comunicar a minha necessidade, eu vou falar que eu estou passando necessidade para os outros. E não é isso. Comunicar com os santos nas suas necessidades é você compartilhar o que você tem com os santos nas necessidades dos santos. É assim que se entende o texto. Então não é você comunicar a alguém, né? Comunicar aos santos, comunicar aos diáconos da igreja, aos irmãos que cuidam da beneficência, que você está com necessidade. Não. É comunicar com os santos, com os outros, nas deles, nas suas necessidades. Comunicar, tornar comum o que é seu, para que seja também do outro. Isso é viver em comunidade. Isso é comunicação que a Bíblia fala. Então, é preciso esse ambiente, essa relação de confiança, para a gente poder comunicar com os santos, nas necessidades dos santos, poder ajudar, não somente esperar ser ajudado, mas ajudar, pedir ajuda em oração ou conselho, compreender quando o outro está passando por uma dificuldade, ter empatia. Então, esse texto de Jeremias nunca foi um encorajamento para você viver desconfiado dos outros. Você pode ter isso por natureza sua, de andar desconfiado, desconfiada das pessoas, ficar sempre assim, observando, olhando de longe, mas a vida cristã, o relacionamento de família, de corpo em Cristo Jesus, não há espaço para esse tipo de comportamento, de alguém que está de fora, olhando e observando e desconfiando de todo mundo. Não. Então, queridos, é isso. É importante conhecer o contexto histórico, entender do que se trata. Inclusive, tem um salmo que o salmista diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Ele está tratando praticamente da mesma coisa. Muitos confiavam na força dos cavalos, inclusive tem vários textos que fala Deus condenando os reis de Israel que confiavam nos cavalos do Egito. Ou seja, eles confiavam no exército, na força bélica dos egípcios e outros que iam auxiliar em alguma situação, por exemplo, o rei de Babilônia, o rei da Síria, alguém que viesse contra eles. Eles estavam confiando nos carros e cavalos, estavam confiando na carne. É isso que Jeremias está falando, é isso que o salmista também disse. Logo, não se trata de não confiar uns nos outros. Pelo contrário. A vida cristã, a vida em harmonia, precisa ser de confiança mútua. Tá? Espero que você tenha entendido. Fique com Deus e até o próximo vídeo.